Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sexta-feira, graças a Deus, a semana terminou, uma semana de bênçãos e vitória, né? Como Deus é bom na nossa vida, né? Nós temos que dar graças a Deus todos os dias, né? Quantos livramentos Ele nos deu essa semana? Quantas bênçãos, né? E quantas alegria também, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, a casa de vocês, a família de vocês, amém? E que Deus sempre ilumine cada um de vocês, amém? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Carmen Lígia, eu sou evangelizadora ou evangelista, né? Vamos falar evangelizador ou evangelista. Eu tenho meu canal aqui no canal aqui é Bênçãos de Deus. Se você não se inscreveu no meu canal, inscreva, comente, dê um like e compartilhe. Como é muito importante a gente compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, né? É um mundo que as pessoas estão muito sedentas, né? Estão muito distraídas, estão vendo só de momentos, e Jesus está vindo aí, né? As profecias, os sinais apontam a vida de Jesus, está próximo. E nós podemos mais dormir, é tempo de despertar, não é tempo de acordar, não é tempo de andar olhando só para as coisas do mundo, é tempo de você olhar para as coisas de Deus, buscar o reino do céu, amém? Então, que Deus abençoe. Bom, hoje a palavra foi tão bonita, porque eu acordei e eu falei, meu Deus, agora eu não vou poder postar, eu estava pensando nos compromissos, mas não deu certo, né? Tudo corrido, um dia também, a gente tem os compromissos com Deus também, né? Que a gente faz o propósito com Deus. Só que aí eu tinha postado o vídeo, que eu já tinha postado esse vídeo, eu já tinha feito ele há 2 anos atrás, acho que 2 anos por aí. Só que veio essa palavra, né? E Deus confirmou essa palavra para mim. Aqui fala que Isaías, no capítulo 7, Deus ama seu povo e salva. Olha, o Senhor, Ele ama o seu povo. Mesmo a gente errando e pecando, o Senhor deixa bem claro isso. Ele nos ama. Isso você tem que guardar no nosso coração. Então, independente se você está errando, está pecando, fazendo alguma coisa, Deus te ama. Amém? Ele dá uma oportunidade, uma chance de nós mudar, né? Ele dá a oportunidade de nós mudar. Amém? Então, Deus nos ama e Ele dá todo dia uma oportunidade de nós mudar. Amém? Então, é por isso que Deus está chamando o seu povo. Enquanto Ele não veio ainda, está chamando o povo para se redimir, se arrepender dos seus pecados, seus erros, dos seus maus caminhos, volte para a presença do Senhor, amém? Isso Deus está falando para nós. E uma coisa muito interessante que quando Deus falou, eu até pedi para o Espírito Santo me direcionar sobre essa palavra, porque só quem pode nos direcionar nossa mente, nosso coração, para estar fazendo a vontade de Deus e dar sabedoria e discernimento é o Espírito Santo, porque nós não podemos falar de nós mesmos e sem falar de Deus, temos que falar de Deus, do poder de Deus com nossas vidas, né? E sobre a restauração de Deus com nossas vidas, né? Nós vimos aqui uma nação, Isaías estava falando no capítulo anterior, uma nação que ela errou, ela pecou contra Deus, né? Ela se levantou contra Deus, né? Ela buscou outros deuses, então buscou outros caminhos, mas o Pai está dizendo que Ele é um Deus, aleluia, que ama o seu povo e salva. Ele é um Deus que ama a tal ponto a sua criatura, olha só o nosso Deus, que Ele deu o seu único Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados, por amor a nós. Deus, Ele nos ama primeiro. Glória a Deus, amém? Você não esquece essa palavra. Quando alguma coisa estiver acontecendo na sua vida, mesmo que as pessoas não te compreendam, que elas não te aceitem, que você seja rejeitado onde você for, perseguido, você não esquece que Deus te ama. Não importa as pessoas, não importa o que falem, que achem, que olhem para você, Deus te ama. E isso é importante, é fundamental. Mas nada é mais importante do que isso. Deus te ama. Não importa se vai olhar feio, se vai... Não importa. Ele te ama. E ponto final. Ponto final, tá? Então, Ele te ama. E pelo fato dele te amar e me amar, Ele fala o seguinte: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada a grande e forte, o dragão, serpente veloz, o dragão, serpente sinuosa e
matará o moço que está no mar. Ele está falando aqui do diabo, né? O dia da vida do Senhor, quando se vier o juiz, até tudo acontecer, né? A vida do Senhor matará, vai destruir o inimigo, amém? Aqui fala também, naquele dia o Senhor, cantai a vinha do Senhor deliciosa. Nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar o hino de vitória, né? E nós vamos estar na presença de Deus. A vinha do Senhor somos nós, né? Somos nós que somos a vinha. A vinha do Senhor é o povo de Deus escolhido do Senhor. Nós vamos cantar a vitória com a vida de Jesus, né? Aqueles que escolheram, eles viveram, se arrependeram, vieram para a presença de Deus. Então nós vamos cantar o povo de Deus, a igreja do Senhor, amém? Aqui fala também que o Senhor fala, é aqui que o Senhor falou, Isaías, eu vou parar aqui, o versículo 3, Isaías, capítulo 27 e versículo 3, amém? Eu, diz o Senhor, a palavra de Deus, eu vou baixar aqui um pouquinho, né? A palavra diz assim, Isaías, capítulo 7, 23, versículo 3, eu, o Senhor, a vigio a cada momento e o regarei, para que ninguém lhe faça dano, nem de noite, nem de dia, eu cuidarei dela. Olha só o que o Senhor falou, eu, o Senhor, eu a vigio, o nosso Deus nos vigia, para que nada nos aconteça, o nosso Deus nos protege, né? O nosso Deus nos vigia 24 horas por dia, Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme no cochila, amém? Hoje nós estamos no 121, olha só, essa palavra já, olha só, a gente ensina para o Salmo, Ele vai guardar nós, Ele vai nos proteger, o Senhor, para que nada, nenhuma tempestade, nenhum levante, nada venha nos atingir, porque nós estamos o quê? Na presença de Deus, né? Sabemos que nós podemos confiar no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Então, Deus, aqueles que confiam no Senhor, crendo na palavra de Deus, Ele está vigiando 24 horas. Então, qualquer levante, qualquer problema, mesmo que venha as preocupações, dificuldade, o Senhor, mesmo as afrontas, perseguição, até as ameaças, o Senhor está te vigiando, para que nada vai te acontecer. Amém? E Ele fala assim, cada momento eu regarei. O Senhor, Ele nos rega o tempo todo, nos sustentando, nos fortalecendo através da sua palavra, né? Nós temos que crer. Ele nos sustenta, aqueles que creem e confiam nele, né? Aqueles que buscam a presença dele, querem viver, reconhecem ele como Deus poderoso, o domínio e o poder dele, né? Então ele rega. É como se fosse, você tem um vaso de planta aqui, vamos supor que não tem nada para mostrar. Você pega todo dia, você não tem uma planta na sua casa, no seu quintal? Você tem que jogar água para ela regar a planta, porque se a planta não regar, o que acontece com a planta? Ela acaba morrendo, morre seca ali, né? Falta de água. Ela precisa, assim nós precisamos disso, falar que ele é água viva, né? A vida eterna, né? Então ele ofereceu para aquela mulher samaritana, onde que foi mostrar essa palavra? Que ele ofereceu para ela a água que ela ia tomar daquele poço, ela ia ter sede, mas a água que ele ofereceu é algo que ela não ia ter mais, nunca mais ter sede, a vida eterna, amém? Então Deus está falando que eu arrego. Então quando Deus fala que eu arrego, é para que nós não murche, porque vai vir as provações, vai vir as dificuldades, e a gente sabe que nós, sem água, nós morremos, né? Então a água que Deus está falando é a água que Ele nos oferece, que é a vida eterna, né? Então é o próprio Deus, o próprio Jesus que está falando, que Ele nos rega. Então é Ele que nos sustenta todo dia, nos fortalece, porque se não fosse Deus, Jesus, agora Deus, eu não estaria aqui hoje, você não estaria aí. Você sabe que essa semana, possivelmente Deus não deu para nós, Ele está nos regando, está nos mantendo de pé, vivo, porque regar significa que manter a planta, ela cresce, ela fica vistosa, ela dá fruto, ela vai sendo regada pelo Senhor. Por isso que ele fala que a vinha é dele, né? O povo de Deus. Então, nós temos que ser, nós somos regados pela palavra, nós somos regados pelo Senhor, porque o próprio Deus nos sustenta o dia. Se não fosse o Senhor nos regar, se nós não buscar a presença de Deus, não estar na presença de Deus, Ele não tivesse essa misericórdia, essa bondade do Pai conosco, mesmo nós erramos, o que não seria de nós hoje, irmãos? Seríamos mortos, estaria morto hoje. Mas o Senhor é pela graça e misericórdia. Ele fala que todo dia nós somos entregues à morte, ao matadouro. Mas o Senhor que nos livra da morte, amém? Nós todo dia somos levados para a morte, mas Ele dá o livro, nós somos salvos pela graça de Deus todo dia. Oh, glória, aleluia!
E também quando nós estamos, assim, ele fala, nos rega, porque nós vamos passando situações difíceis, vai vendo situações, vem provações, ataque, levanta, tudo aquilo vai acontecendo com a gente, e tem uma hora que nós sejamos fracos. Mas a palavra de Deus diz assim, que quando nós estamos fracos, fortes nós estamos. Porque Deus, Senhor, Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu penso que eu sou fraco, forte, estou na nossa fraqueza, é a graça do Senhor que nos basta. Então, ele fala que é a minha graça que te basta. Então, é eu que te sustento todo dia, é eu que te dou vida, é eu que dou esperança para você, é eu que faço que as coisas aconteçam conforme a minha vontade, não conforme a tua vontade, oh glória. Então é Ele que faz, é Ele que manda, é Ele que pôs todas as coisas, nós não podemos nada. E tudo também coopera para o bem daqueles que amam a Ele, confiam na palavra dEle, aleluia, glória a Deus. Então Deus, Ele ama seu povo, Ele salva. O que Deus fala também é do arrependimento, não se arrepender das coisas erradas, dos maus caminhos, dos maus pensamentos, né? É isso que Ele quer. Então Ele continua nos regando para que a gente também faça as coisas certas. Viva de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. Nós vamos fazer as coisas certas. Essa planta, nós vamos murchar. Nós vamos perder a vida. Quando nós fazemos as coisas erradas, vamos para as coisas do mal, não agradando as coisas de Deus, a gente vai murchando. A gente vai ficando assim, aquieta, a alma fica inquieta, a tristeza está no semblante, você vai ficando cansado, desanimado, você vai perdendo energia, vai perdendo a vida. A planta não fica seca, é que nem aqueles ossos secos lá em Ezequiel. Não tinha mais vida, não tinha como mais viver. Aí que ele falou para Ezequiel, sopra sobre esses ossos. Aí ele falou assim, tu que sabe, Senhor. Aí ele mandou profetizou sobre aqueles ossos. E aqueles ossos que não tinham mais vida se tornaram a ter vida de novo, né? Então é uma coisa linda. Então o Senhor fala que eu regarei, para que não te murche, para que nem os problemas da vida te abata. É eu que te sustento, o Senhor está falando. É eu que te mantém de pé todo dia. Graças a Ele, eu falo para você mesmo. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Não estaria. Porque a minha força, todo dia eu falo, vem do Senhor. Porque não é fácil não. A vida é difícil. A luta vai cada vez, a batalha ela vai se intensificando cada vez mais. A partir do momento que nós vamos subindo de nível, a batalha vai intensificando. Ela vai vindo cada vez mais, vai vindo mais forte. Ela vai vindo porque o inimigo sabe para onde Deus quer te levar, o propósito de Deus na sua vida. Então, as coisas vai vindo para te derrubar mesmo, para te botar no chão. Por isso que ele fala que é eu que te rego. Então, se ele está falando que eu te vigio, eu te rego, você não precisa temer nenhum, porque ele está te protegendo. Dá para sua vida, sua casa, sua família, né? Então, e ele fala que nenhum dano vai te acontecer de dia e de noite. Ele me vigia constantemente, viu? 24 horas por dia, ele vigia nós. E ele fala que nenhum dano é o quê? Provações, né? Se a aprovação é de Deus, né? Ele vai te sustentar a ponto de você não cair, deixar se abater. Porque se ele colocou a aprovação, ele vai te sustentar, né? Ele vai te sustentar. Porque Jó, o inimigo desafiou, né? Deus lá, a gente vê no história de Jó, e essa palavra foi até postada ontem, mas o Senhor sustentou Jó, porque a aprovação Deus permitiu, né? Porque Deus sabia que Jó, ele era um ser fiel a Deus. O inimigo falou, mas tira tudo dele assim, ó, quero ver se ele vai aguentar, ele é fiel a você, porque você dá tudo pra ele. Então aí Jó, Deus aceitou, né? Ele concordou com ele, mas falou, você vai tocar na vida de Jó, você vai tocar tudo, mas não na vida de Jó. Então, só que Deus Jó lamentou, ele chorou, ele também teve, a gente tem, né? Só que ele manteve firme. Não, eu sei que Deus está comigo, ele se manteve, ele não negou a Deus, ele permaneceu ali. E as pessoas vão dele, falam, olha, esse daí não vai conseguir, vai morrer, porque esse cara, a gente tem que falar, né? Mas as pessoas ficam assim, torcendo pro mal pra você não vai conseguir, você não vai sair dessa situação, não vai, porque Deus, ele faz tudo. E Deus o quê? Ele devolveu tudo da vida do Jó em dobro. Então o que Deus está falando? Que Ele não vai deixar que nenhum dano cause em você. Ele vai te livrar dos laços passarinheiros, da peste, tudo aquilo que Deus sobre a sua vida, o Senhor vai te livrar. Nada disso vai fazer dano para você, porque o Senhor não vai permitir, né? Ele está te vigiando, está cuidando de você. O Pai está cuidando que nenhuma das... Mas só que tem uma coisa, Deus quer que nós se arrependa.
tenha comunhão com Ele, viva na presença dEle, né? Uma vida regada na presença de Deus. Por que regada na presença de Deus também? Porque nós se alimentamos da presença, se alimentamos da palavra de Deus, porque se nós manter distante do Senhor, a nossa chama, ela se apaga. A chama, ela não pode se apagar. A chama do altar tem que manter acesa, porque a presença de Deus está, a chama acesa em nós, no fogo, né? Então você não pode deixar que a chama... E como a gente sabe que a chama está se apagando, nós vamos puxar? É quando nós o buscamos, nós o oramos, nós o juramos, nós o adoramos, nós o cultuamos, não vamos para a igreja. Por isso fala assim, ó, eu não vou na igreja porque eu oro em casa, o meu Deus está em casa comigo, o meu Deus que está lá, ele está na sua casa. Pelo contrário, você tem que adorar Deus na sua casa e lá você vai estar na comunhão com Deus e com os irmãos. Porque a igreja de Jesus é a igreja que tem comunhão com os irmãos. A igreja de Deus não é dividida. A igreja de Deus não tem esse, porque ele é de uma... Não existe, o mundo divide, mas a igreja é uma só. Não existe divisão. Pode ter várias congregações, mas ela é só uma só. É só uma só a igreja do Senhor. É aquela que está em comunhão com Cristo. Então, se todos estão em comunhão, é a única só. É única. A igreja é única só. Não tem esse negócio, pode ser todas as congregações, mas ela é única, porque a igreja é o mesmo propósito. É estar na mesma comunhão com o Senhor, fazendo a vontade de Deus e renunciando aquilo que não faz, não está dentro da vontade de Deus. E a igreja do Senhor, que somos nós, o povo de Deus, que crê, que busca a presença de Deus, faz a vontade de Deus, se esforça, porque não é fácil? Não é fácil. Nós temos que fazer todo dia alguma coisa nessa vida, porque é um processo. A dor, a prova que Deus colocou aqui, ele fala que ele vigia, o dano mesmo que ele permite a prova, ele vai regando, é para amadurecer. Muitas vezes se revolta, é porque nós gostamos de Deus, muitas vezes porque como está tudo dando certo, aí Deus é bom, a partir do momento que Deus, ele não faz o que nós queremos, não, Deus me abandonou, não vou mais na igreja não, deixa, a gente ora, o Senhor não fala, não, a gente fala assim, mas Deus, ele nos ama, não importa o que você fale, ele sabe, né? Esse momento que nós estamos assim, que fica um pouco revoltado, é esse momento que todo o ser humano passa, que acha que Deus não está me ouvindo na sua oração. Pelo contrário, é quando Deus não ouve, que tá ensinando, é aí que ele está ouvindo a sua atitude diante dele, amém? Então Deus está trabalhando na nossa vida. Então a prova, a dor, muitas vezes, Deus está trabalhando para nos amadurecer na fé. E como fez para o Jó? Jó, ele conhecia, eu achei essa passagem, até passou por essa passagem, já me sei essa palavra tão bonita, eu estudei quando estudei Jó, ele ouvia falar de Deus, ele fazia tudo certinho, né? Só que ele não tinha vivenciado estar na presença de Deus, né? Então Deus levou ele para águas profundas, assim como ele faz para nós quando nós passamos pela provação. É aí que Deus se revela para nós na hora da dor. É aí que nós buscamos mais Deus, é quando nós estamos na dor, porque nós quando nós estamos bem, a gente não vai na igreja. Não, eu vou viajar, se eu tenho dinheiro, eu vou viajar. Deus entende, mas eu vou fazer aquela viagem, né? Deus entende que eu tenho que trabalhar hoje, não vou na igreja. Então a gente vai deixando Deus de lado, entendeu? Mas quando você está na dor, você está lá todo dia na porta da igreja. Quem busca? Tem gente que está com dor aí, vai passeando pro shopping. Vai se distrair, isso não ajuda ninguém não, viu? Tá fazendo problema? Vai andar buscando outras coisas, fantasia, baile, bebida, não ajuda, isso não ajuda a pessoa. Isso não ajuda, sabe? Isso aí você tenta distrair o problema, não. Vou dançar, vou isso porque vai melhorar. Não vai. Você vai ter que tem coisa que tem que ser escolha, tem que ser resolvido. Não adianta fugir da realidade, não. Então Deus dá escolha também. E como nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, a gente tem que saber o que é bem, o que é bom e o que é mal. Deus é bom. O tempo todo, não importa o que não dê certo, ele continua sendo bom. Quando você vai para o mal, você vai pensando que o mal é bom, que está lá fora, não é mal, aquilo vai te fazer mal. Você vai colher o fruto das suas consequências daquilo que você escolheu. Você vai escolher as coisas boas, e quando você escolhe as coisas boas, escolhe Deus, dá bom fruto daquilo que você coloca na mão de Deus. Quando você persevera na fé, você vai colher as coisas boas diante de Deus. Então, Ele está vigiando a nossa vida. Ele está nos protegendo, nos guardando, está nos regando. E quem rega, quem nos sustenta, quem dá vigor ao homem é Deus. Não é remédio, não é academia. É o próprio Deus que nos mantém de pé. Porque é Ele que permite a graça sobre nossas vidas. Então, para de achar que você
porque eu vou na igreja quando eu quero, porque Deus, ele tá ajudando, eu não preciso ir na igreja porque ele tá me protegendo. Ele é misericordioso com todo mundo, né? Apesar de Deus é misericordioso, né? Mas ele quer uma intimidade mais com você, ele quer nos revelar, né? Se revelar, né? Vive mais na presença de Deus, porque quanto mais nós choramos, mais nós adoramos, mais nós buscamos, ele vai se revelando para nós, né? Então, Deus quer assim, quando você falar com o teu amigo, vamos supor, você tem um amigo aí bastante, assim, bem assim, tipo com ele, né? Você vai falar sua vida para seu amigo, olha, você viu o que aconteceu hoje, você vai sentar com ele, né? Olha, sabe aquela amizade que você conversa? Deus quer isso de você e de mim. O que nos conversa, ó Pai? Hoje eu tive um dia ruim assim, mas eu sei se está cuidando do meu dia. Eu sei que todas as coisas vão ser do dia bom, né? O Senhor fala a sua palavra, que vai ter dias bons, mas conversa com Deus assim como se fosse normal, porque Deus quer isso de nós. Quer que nos converse com Ele, né? Às vezes a gente pega, já aconteceu isso comigo. Eu às vezes até penso, meu Deus, eu tenho que ter mais essa liberdade com Deus, né? Porque ele pega uma oração muito repetitiva, Deus não gosta. A oração pode continuar sendo pedido, repetir pode, mas você não pode repetir a oração. Repete a oração, a mesma oração do dia. Não, pode pedir sim, mas eu falo repetir a oração, é aquela oração não é livre, espontânea do seu coração. Aquela oração que você faz só com antigamente faziam, né? Reza do dia aquele terço. Então, não é isso que Deus quer. Isso que você fala. O Senhor se revela para nós quando nós falamos com Ele, conversamos assim, conversamos com a pessoa, né? É isso, Deus quer intimidade. O nosso Deus, olha que maravilha, Ele está conosco nas coisas mais simples da vida, no cotidiano. O Senhor habita no nosso cotidiano, na nossa vida. As coisas vão acontecendo porque o Senhor vai permitindo que Deus está trabalhando na nossa vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, né? Onde você, Deus é no cotidiano assim, Deus está ensinando através do cotidiano. Deus põe uma dificuldade, alguma coisa para trabalhar ali, porque às vezes a gente tem uma aparência de bom, né? Tá sempre fazendo as coisas toda hora para ser bom, mas o Senhor conhece o coraçãozinho da gente. Às vezes Deus põe um obstáculozinho assim, para ver como a pessoa vem, coloca uma pessoa na frente do outro, para ver que o outro vai empurrar o outro, ou vai passar na frente do outro, porque não, tá passando na minha frente, ou Deus vai... Sabe, o Senhor trabalha, tem que tomar cuidado, tem que estar vigiando, porque Deus, ele faz as coisas que nós não entendemos. Às vezes tem gente que está lá em cima, já está lá se achando, o Senhor viu que está muito, pega o vasinho lá, traz o vasinho para baixo, vai lá para a mão do olheiro, o vaso já está quebrado, às vezes até o vaso quebra na mão do Senhor. Ele vai fazer de novo aquele vaso, né? Enquanto aquele vaso estiver do jeito que Deus quiser, vai passar pelo processo. Então nós passamos pelo processo, porque muitas vezes a gente está lá na frente. Hoje em dia as pessoas falam muito assim, eu vejo muito isso. Eu escuto muito, eu fico pensando nisso, eu já vi muitas pregações sobre isso, que muitos pastores mesmo falou que às vezes as pessoas ficam contando, olha só, Paulo disse que nós não podemos se gloriar com as obras que nós fizemos. As pessoas, por causa do tempo, de tanto tempo de estar servindo a Deus, né, pregando, eles já estão assim, nossa, estão uma estufação assim, e às vezes aquele pequenininho está começando até desprezado, né, e não é no reino de Deus, as coisas de Deus, não é quem está na frente e nem quem está atrás, é aquele que Deus coloca, entendeu? É Ele que permite, então não existe uma competição entre as pessoas. As pessoas acham que o cantor evangélico nunca canta mais, outro canta... Não tem competição isso. Onde Deus não tem competição, quem tem competição é nós aqui humano. A carne tem competição. Onde Deus não tem competição. O reino de Deus é servir de coração a Deus. É ser útil à obra de Deus. Aonde Deus colocar, seja útil. É isso que Deus quer que nós façamos. Então, Deus fala de regar é regar para que nós dê fruto, né? Essa planta que somos nós, né? Que somos imagem e semelhança de Deus. Deus quer que nós sejamos regados pela água da vida que é Jesus. Nós temos vida em abundância em Cristo. Porque se nós sairmos da presença de Deus, nós não temos vida em abundância. O pecado leva à morte. O pecado faz nos pecar contra Deus. É desobediência ao Senhor. O Deus, Ele chamou o povo para redimir do pecado. Porque Deus falou assim, Deus ama o Senhor, porque Ele salva. O Senhor dá oportunidade, restaura. São profecias lançadas sobre Israel, para aqueles que eles foram para o cativeiro, profecias, mas depois o Senhor restaurou o povo de volta, porque o nosso Deus nos ama, né? Então a gente tem que entender, e foram até para Israel, olha só,
até aqueles que nasceram depois, hein? Cativeiro. Então Deus, ele também, todos que estão envolvidos, vai tudo junto, entendeu? Deus é misericordioso. Então ele está falando para mim, para você hoje, que ele rega a nossa vida. Ele que nos sustenta, ele vigia você 24 horas por dia, te protege. Você está debaixo da mão do Senhor do dia. Ele não permite que nenhum mal te fazerá. A prova vem, ele permite a prova, como ele fez com Jó, porque ele conhecia o coração de Jó. Ele conhece o seu coração, ele conhece o meu coração, amém? Então ele sabe até onde nós vamos, e é necessário que nós façamos. Porque quando a gente está passando um momento de dor, aqueles que buscam, né? Eu estou falando, tem pessoas que não buscam Deus no momento da dor. Ela busca outras coisas, vai até para outros lugares, para outros deuses. Mas aqueles que são tementes a Deus, é nesse momento que o Senhor se revela para nós, no momento da dor, amém? É o que Deus quer levar nós para ter intimidade com nós, intimidade com nós. Ele quer levar nós para águas profundas, para se revelar para nós, porque a vontade de Deus se manifesta, e para que cada vez mais essa carne aqui, ó, seja morta, nós vamos para o Espírito. Deus é santo, Ele quer que sejamos santos também, amém? Sejam purificados, amém? A prova, na verdade, é uma purificação, amém? Então, creio na palavra de Deus e confio no Senhor. É tempo de ouvir, viu? Não é tempo de ignorar a palavra. Nós estamos ignorando, mas Ele também com uma promessa para nós, uma promessa de restauração da nossa vida e libertação, porque quando Deus fala que eu, Senhor, né? Olha, deixa eu claro, eu, o Senhor, aleluia, vigio, eu estou vigiando a sua vida, eu estou de olho na sua vida, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo que você não desistiu, eu estou vendo aqueles também que se perderam, mas mesmo assim eu estou de olho em você, eu não desisti de você, não, eu continuo te olhando, mesmo que você se desviou do caminho, mas eu continuo te olhando, amém? Eu estou te regando, mesmo assim, que sou de Deus, o Senhor rega, pode até sair do caminho, mas o Senhor está sustentando ainda, amém? Porque é dele, ele não abre mão dos seus filhos não, viu? Deus não abre mão do que é dele não. Você viu que Jonas queria que Deus destruísse aquele povo, mas Deus sabia do coração do povo dele. Deus sabe o coração do seu povo, Deus está dando a chance hoje para nós voltar para Jesus, né? Aceita Jesus, volta para Cristo, volta para Jesus, peça perdão, se arrependa. Deus está de braços abertos, irmãos e irmãs, te esperando, viu? Você não precisa temer nada, não. Deus está te esperando, amém? Glória a Deus, receba a palavra de Deus no coração. Essa palavra é linda, sabe? Esse vídeo já postei, mas o Espírito Santo cada vez fala de uma forma diferente. E eu falo, sou grata a Deus todo dia pela oportunidade que Deus está me dando na minha vida. Todos os dias sou grata, porque Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus só não tem para nos fortalecer. Eu vou dar um conselho para vocês. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, leia a palavra de Deus. Eu sei que é difícil no começo de ler, né? Porque eu também tinha esse ponto, eu nunca ia ler. Eu tinha preguiça de ler a Bíblia, preguiça, dava um sono, dá mesmo, tá? Porque quando você está lendo, faz um propósito. O ano passado, eu vou fazer ainda, porque eu estou estudando Isaías muito, né? Porque é uma direção de Deus. Mas leia a Bíblia, faça um propósito, leia 2 páginas por dia, se você conseguir, ou vai devagar, ou você vai conseguir ler. No começo eu não lia. Um dia eu falei para o Espírito Santo, me ajuda, me dá esse sabedoria de discernimento para mim ler a palavra, e também para mim ter vontade, disposição para orar, disposição para ler a Bíblia. Você tem que ter, porque se você não pedir para o Espírito Santo Deus te dar disposição, você não tem disposição. Quando você vai ler a Bíblia, você começa a ficar com sono. Eu não vou ler só coisa assim. Mas aí eu comecei, eu fiz um propósito com Deus no ano passado, eu vou fazer ainda, vou esperar acessar esse propósito aqui na minha vida que eu tenho com Deus, e eu vou começar de novo. Eu chegava até na igreja, eu estava até meia-noite, quase às vezes eu li de dia, né? 5 páginas do dia, 5 páginas de propósito. Mas a Júlia falou assim pra minha filha, mãe, agora, eu terminei em junho, acho que foi, mãe, você leu 5 páginas da Bíblia inteira, metade do ano. Eu falei, glória a Deus, mas eu peguei, você vai perceber, eu quero seguir nem você. Eu falei, você pode ser. Eu peguei mesmo, eu falei, chegou na vida com sono, mas eu falei, vou ler. Eu entendi, né? Não li assim pra ler, não. Eu queria ler pra mim, lá na história, não pra mim, na minha ler assim, superficial, não, tá? Então leia, faça esse propósito, você vai ver, sua vida vai mudar, você vai ver que algo vai acontecer, Deus mudou. Deus me deu, Deus foi maravilhoso, graças a Deus, né? Vamos lá. Então hoje é o Salmo 121.
tá acabando, tá, gente? Eu falei que ia até a sexta-feira da paixão, tá? O salmo. Então segunda é 91, quarta é 23 e hoje é o 121, amém? Vamos lá. Deus é o fiel guarda dos outros. Ó, o que Deus falou que vigia o povo lá? No Isaías 27, versículo 3. Que eu guardo, eu vigio, né? Eu te rego para ninguém te faça dano de noite nem de dia. Ó, olha aqui, olha como Deus está ligando aqui, ó, para quem crê na palavra. Aí o salmista fala: eleva meus olhos para os montes, onde virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que meus pés vacilem, não permitirá aquele que te guarde. Então, se Deus ele te rega, ele não deixa que você vacile teu pé, não, viu? E dano também, nada que vai acontecer com você, amém? É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, ou seja, é que te guarda. O Senhor é a sombra da tua direita, ele te protege, glória a Deus. De dia não te molestará o sol, nem a noite, nem a lua noite, então, nem nada, nem de dia nem de noite, ele falou em Isaías. Nada vai te dar dano, de noite, de dia, nada que vai sua vida, Deus vai te proteger, vai te guardar, amém? Nenhuma consequência, nenhum problema que vai te abalar, porque o Senhor vai te sustentar, amém? Vai te dar o livramento. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Aqui o Senhor fala de guardar do mal, ele está falando do mal físico, que é a doença que vem sobre nossas vidas, né? De repente vem uma doença, né? Vem ataques sutis assim na nossa vida. Eu já tive uns esses dias, uma dor esquisita que veio pro meu peito. Na minha opinião, eu acho que eu ia ter um infarto ali, mas o Senhor me deu livramento. E espiritual também, emocional, porque vem doenças que vem na mente da gente para deixar a gente doente, porque vem pensamentos às vezes para te embaraçar sua mente. Mas cuidado, viu? Ora, porque quando tem um ataque vem nas mentes da gente também, né? E ele fala o espiritual também, o psicológico, né? O ataque espiritual, porque o ataque espiritual, ele vem assim devagar, você vai ter um esfriamento, né? Tomar cuidado, vigia, né? Então o Senhor te guardará, então ele fala que eu vigio. Por que ele falou vigiar? Porque não murche, porque dano te causará, porque o mal, ele se levanta na nossa vida, né? Quando você está buscando, está confiando em Deus mais, ele se levanta ainda, né? Mas Deus é o maior, o Senhor tem poder, o nome de Deus tem poder sobre todo o nome, aleluia. O Senhor guardará a tua vida, a sua saída, a tua chegada, cada desse agora para então o Senhor te guarda, dia e noite. O guarda de Israel, ele não vai te deixar que nada te aconteça. Então essa palavra tem tudo a ver com o Senhor falou. Eu vigio você, estou te regando. Mal não vai te causar de dia e de noite. Ele falou, dano nenhum problema que você está passando, nada vai te abatar a ponto de matar você. Porque mesmo que está passando, que Deus permite, é para te moldar, para fazer você amadurecer, crescer na fé. É um crescimento de Deus na sua vida, né? E Deus está te preparando para algo maior também, porque quanto mais você passando pela prova, confiando, buscando, claro que nós somos murmurados, Jesus não reclamados, já pensa, Deus está silêncio, está aguentando, eu passo isso, né? Aí, mas isso acontece que isso faz parte, mas só que você está fiel, continua sendo fiel, está mantendo ali, mesmo que está doendo, está batendo, está machucando, mas você está firme, é isso que importa, é para Deus isso que importa, né? Você está firme, né? Você sabe que Ele pode todas as coisas, basta só uma palavra de Deus, tudo. Eu acho linda essa palavra que eu falo assim, tudo pode mudar na minha vida, tudo pode mudar, ele pode vir o de repente Deus com a sua vida. Você está preparado para o de repente? Porque a gente se abala com os problemas, se abala com as coisas que vêm, mas o de repente Deus também abala se você não estiver psicologicamente, emocionalmente fortalecido, porque quando Deus vem também com de repente algo sobrenatural na sua vida, algo que vai te surpreender, você tem que estar com muita fé em Deus também, irmão, porque o de repente Deus também, a alegria que Deus vem no nosso coração, as bênçãos que vai ser tão grande, que nós tem que ter fôlego, tem que ter força para sustentar, porque tem gente que quando vem a bênção também não suporta, até isso Deus prepara nós para receber algo dele grande, porque Deus ele prepara nós para o dia mal também, ele sustenta, ele vigia, e para as bênçãos ele também preparando, porque tem gente que quando vai receber alguma coisa de Deus não consegue, né? Não consegue lidar com aquilo, porque Deus quando dá algo grande na nossa vida, ele dá, você vai exigir mais de você responsabilidade, né? E quanto mais que o Senhor dá para nós, mais é cobrado também. Então você tem que pensar isso também. Então você tem que confiar na palavra de Deus, amém? E do Senhor. Então Deus abençoe. Seja obediente, confie na palavra. Não rejeite a palavra de Deus, irmãos. Não rejeite a palavra de Deus, irmãs, né? Confia na palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. E é luz para os caminhos, né? É isso, né? Então ela nos guia, ela nos ilumina, ela nos fortalece, ela dá vida, esperança, ela dá alegria, né?
Então ele fala, hoje eu vou durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A nossa questão do Senhor que fez os céus e a terra. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. Ele nos amou primeiro, então nós não temos que preocupar. Se Deus nos amou primeiro, qualquer pessoa que fale por situações da sua vida sabe que Deus me ama. Não importa o que estou passando, não importa o que está acontecendo, porque Deus me ama. Deus ama aquele que muito prova. Isso é amor de Deus. Nós não vamos entender, não. Mas como Deus se ama eu? Se Deus me deixa eu passar aqui necessidade, eu estou endividada, a minha situação está difícil, mas Deus me ama como assim? Que Deus me ama? Como que Deus pode me amar assim? E o amor que o mundo te oferece? Aquele que te dá as coisas, que te cobra, joga na sua cara. Eu te ajudei. Esse amor, isso aí é jogo de interesses. O mundo te ama a sua utilidade. Deus não ama. Deus ama você na sua miséria, na sua pobreza de espírito, no seu pecado, na sua falta de caráter, na sua mentira, no seu engano, na sua traição. Deus ama você a si mesmo. Ele não faz essa discriminação, ele não separa a pessoa, ele não gosta da pessoa que é gorda, não gosta daquele que fala mais bonito, ele gosta de todo mundo igual. Deus não faz acepção de pessoa, só que Deus escolheu o teu povo, aqueles que creem, que buscam e que se renuncia às coisas erradas, né? Ele escolheu o teu povo. Se você é o povo de Deus, se você sente que você está fazendo as coisas erradas, volta para o caminho de Deus, sai do caminho errado, né? Porque o povo de Deus é o povo escolhido, aquele que se arrepende, aquele que sabe, Pai, eu errei, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu errei, eu agi assim, por impulso, eu não agi certo, estava naquele momento de raiva, de ira, eu me voltei contra o Senhor, me perdoa meu egoísmo, minha falta de caráter, me perdoa. A gente tem que pedir perdão, porque Deus quer esse arrependimento de nós, né? Então a gente tem que ter essa consciência de saber que as coisas de Deus tem que ter renúncia, porque a verdade vai libertar nós. É só a verdade que nos libertará, amém? Essa verdade é Jesus Cristo, glória a Deus, amém? Que Deus abençoe o seu fim de semana, receba a palavra de Deus no coração e que toda vez que você estiver passando um momento difícil, não esquece, Deus nos ama. Ele ama tanto, o Senhor nos ama tanto que Ele quer nos salvar. Ele quer salvar nós daquilo que nós estamos saindo do caminho dele. Porque se nós não vivemos na presença de Deus, nós estamos indo para a perdição, nós estamos no pecado, e o pecado ele vai levar à morte. Né? E tanto falando da morte material, não, a morte eterna, né? A gente pode deixar que isso aconteça, né? Nós temos que lutar contra aquilo que está tentando nos afastar da presença de Deus, bem? Nada é mais poderoso e mais forte que Deus. Se você não tem força, peça a Deus. Se você está passando por um momento difícil de impasse, né? Escolhas, peça o Espírito Santo te aconselhar, bem? Para que Ele possa te iluminar a sua mente, para te ajudar a solucionar a situação que você está passando hoje. Porque sozinho nós não conseguimos vencer nada. Sozinho não podemos andar. Quem nos sustenta todo dia, nos levanta todo dia é Deus. Você tem essa certeza todo dia. Sozinho nós não somos nada. Sem a presença de Deus nós não somos nada. E sem a presença de Deus, todos nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos sem a presença de Deus. Por isso nós temos que estar buscando a presença de Deus. Que é a presença de Deus que dá direcionamento da vida, esperança e também ela abençoa a nossa vida. E ela faz toda a diferença na vida de um cristão, daquele que conhece, confia e busca a presença de Deus, estar na presença de Deus, amém? Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor, amém?